Vamos lá, pessoal. Boa noite a todos, né? Hoje a gente vai falar sobre funções exponenciais e funções logarítmicas que eu tinha comentado com vocês na aula de ontem, né? Vamos começar pela exponencial. Depois a gente faz um paralelo com as logaritmos. Mas antes de começar pela exponencial, a gente tem que falar sobre potência, né? Então, exponencial tem a ver com potência, né? Então, uma função exponencial é a função em que ela vai dos números reais nos números reais, ok? Ela tem isso aqui, ó, essa característicazinha aqui, ó, f de r em r. Acontece que ela é definida por f de x igual a elevado a x. f de x igual a elevado a x. Esse a não pode ser qualquer número real. Por quê? Porque tem umas particularidades dentro dos números reais. Tipo, deixa eu fazer um paralelo aqui. Então, se eu pegar uma potência, por exemplo, 2 e elevar a 3, isso é 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Ok, lindo e maravilhoso. Se eu pegar 2, 3 elevado a menos 2, por exemplo, isso é o quê? Alguém quer falar? Não, né? Quando o expoente aqui é negativo, o que é que eu tenho que fazer? Fazer o inverso dele. Então você vai fazer o seguinte, o inverso de 3 ao quadrado. Então isso aqui é 1, 3 ao quadrado é 3 vezes 3, isso dá 1 nono, certo? Acontece que tem expoentes que não são legais. Por exemplo, se eu tiver um expoente a elevado a m dividido por n, isso é raiz enésima de a elevado a m. Essa propriedade ela é super, hiper, mega pau importante. Por quê? Porque aqui a base não pode ser qualquer número. Por exemplo, se eu pensar no número 2 elevado a 2 terços, o que é isso? Isso é a raiz cúbica de 2 elevado ao quadrado. Só que isso aqui é a raiz cúbica, 2 elevado ao quadrado é 4. Não tem nenhum problema de ser raiz cúbica. Mas acontece se aqui, por exemplo, fosse negativo 2, 2 negativo elevado a 1, 2. Olha o que aconteceria. Isso aqui seria a raiz quadrada de menos 2. Só que a raiz quadrada de menos 2 não pertence aos números reais. Esse é o problema. Então aqui, quando eu for usar a potência na função, ela tem que ser um número positivo. Tá aqui, ó, que eu vou destacar em vermelho. Ele é um número positivo e tem que ser diferente de 1. Por que não pode ser 1? Senão vai ser a função constante, ok? Então, qual é a moral da história? O domínio da função é os números reais, pois todos os números reais satisfazem isso aqui. A elevado a x é um número real, bem definido. E a imagem, ela é um intervalo aberto no zero até mais infinito. A gente vai ver isso graficamente, tá ok? Então, quem seria um exemplo aqui de função exponencial? Dá um exemplo aqui de função exponencial. f de x igual a 12 elevado a x. Essa é uma função exponencial. Qual é a característica dela? F de zero. F de zero é 12 elevado a zero. Aí existe uma regra que todo número, com exceção do zero elevado a zero, isso dá 1. Né? Isso é a unidade. Se eu pegar f e calcular f de 3, o que é que acontece o f de 3? Isso é 12 elevado a 3. 12 elevado a 3, ainda agora a gente calculou. Ele é 8, né? Ele é 8. E o f de menos 3? O f de menos 3, ele é 12 elevado a menos 3. O que é que significa isso? Isso é inverso do 8, ó. Isso é 12 ao cubo. Isso é inverso do 8. Aqui existe uma propriedade que é o seguinte, ó. A propriedade é f de x vezes f de menos x, isso sempre dá 1, tá? Essa propriedade sempre dá 1.
ok? Então, f de 3 vezes o f de menos 3 significa que é 8 vezes 1/8, né? No exemplo que a gente fez aqui, o f de 3 vezes o f de menos 3, eu errei aqui, deixa eu consertar, menos 3. Ora, o f de 3 deu 8, vezes o f de menos 3 deu 1/8. Isso aqui dá 8 dividido para 8, que isso aqui dá 1, né? Então isso aqui é 1. Tá? Essa é uma propriedade importante que vai servir lá para frente nos logs, ok? Nos logaritmos. Deu para entender, galera? Tá muito rápido? Ok. Deixa eu voltar aqui. Beleza. Existem outras funções. Vamos fazer aqui o exemplo 1, né? Vamos fazer aqui o exemplo 2. F de x igual a... deixa eu colocar um número aqui. 1/3. 1/3 elevado a x. F de 0. Quem é o f de 0? F de 0 é quem? F de 0. Você pega 1/3 e eleva a 0. Isso aqui sempre vai dar 1, né? Vamos calcular aqui o f de 2. O f de 2, isso é 1/3 elevado a 2. Só que isso aqui é uma coisa aqui, 1 ao quadrado e 3 ao quadrado. O 2 distribui tanto para o 1 quanto para o 3. 1 ao quadrado é 1 vezes 1. 3 ao quadrado é 3 vezes 3. 1 vezes 1 dá 1. 3 vezes 3 dá 9. Então quer dizer que o f de 2 é igual a 1 nono. E o f de menos 2? O f de menos 2 eu vou me usar de uma propriedade. Qual propriedade, professor? Menos 2. Você vai inverter aqui dentro e trocar o sinal de negativo para positivo. Então, quando eu inverter aqui dentro, vai ficar 3 dividido para 1 elevado ao quadrado. Só que 3 dividido para 1 é 3, né? E 3 ao quadrado é 3 vezes 3. Isso dá 9. Continua valendo aquela regrinha que eu fiz ainda agora bem aqui, ó. Continua valendo essa regrinha aqui, ó, tá? Ela é válida ainda, tá bom? Então aqui, deixa eu pegar aqui e colar aqui, ó. Tá dando para entender, galera? Continua valendo também aqui a regrinha, tá? Beleza. Existem outras bases, né? Existem outras bases. Deixa eu colocar aqui, função exponencial com base especial. Qual é o número irracional mais conhecido no mundo da matemática? O número irracional mais conhecido é o π, né? Então, π, ele tem um valor que é aproximadamente 3,14, se traduzir para o racional. Mas existe um especial, que é o e, é o número de Euler. O número de Euler, ele é um número irracional, tá, galera? E ele vale aproximadamente, se você pegar uma calculadora científica aí, né, e calcular o e ele vale, deixa eu pegar aqui, cadê esse cara? Dois vírgula 71 alguma coisa, bom?
Esse E, vocês vão ver mais lá no cálculo, esse E aqui, ele é o limite dessa sequência, ó. Limite dessa sequência de 1 mais 1 sobre x elevado a x, quando x tende ao infinito. Isso vai aproximadamente para o E, ó. Bom? Particularizando, o x é o número real, tá? X pertence aos números reais. Particularizando, eu posso fazer o x sendo um natural, né? Então, particularizando, o limite de 1 mais 1 sobre n elevado a n, quando n tende ao infinito. Vocês vão estudar muito isso aqui. Isso vai dar o E, tá? É caso particular. Existe uma outra regrinha também, que é o E ele é assim, ó. O E ele é igual a quem? Ele é igual a 1 mais 1 mais 1 sobre 2 fatorial, mais 1 sobre 3 fatorial, mais 1 sobre 4 fatorial, e assim vai, ó. Infinito, tá? Deu para entender? Essa base aqui, ela é uma base muito especial, porque mais na frente vai falar sobre logaritmos, tá? Gráficos de exponenciais. Gráficos de exponenciais existem esses dois aqui. Como o A tem que ser positivo, só vai cair duas opções para ele. Quais são as opções, professor? Ou o A é maior do que 1, que é esse caso, aí a função é crescente, tá? Essa função sempre será injetiva. A função ESP, independente da base, tá? A função exponencial é sempre injetiva. O que é que significa ser injetiva? Se eu pegar dois números x1 diferente de x2, isso implica que o f de x1 é diferente do f de x2, não pode ser igual. Ou de forma equivalente, escrever bem aqui, se a negação de diferente é igual, então se f de x1 for igual a f de x2, isso implica em que x1 é igual a x2. Essa segunda condição vai servir muito para as equações exponenciais mais lá na frente, tá? Então, o que significa ser injetiva é isso, tá? Então, é uma função que ela é sempre crescente. Se ela é sempre crescente, então ela vai ser uma função injetiva, tá? Desde que ela seja contínua, tá bom? Contínua que não tem buracos e nem salto. Então, aqui o gráfico, ó, observe que quando o x vai diminuindo, o y tende a zero, tá? Então, quando o x vai diminuindo, o y tende a zero. O que é que pode acontecer aqui? É as bases serem diferentes, né? Se as bases são diferentes, os gráficos são diferentes, é claro, né? Mas o cunho do gráfico, ele é esse aqui, ó, tá? Ele não vai mudar, ele é isso aqui, ó, tá? Então, por exemplo, deixa eu construir aqui dois gráficos no mesmo eixo para vocês entender o que eu estou falando. Então, vamos pensar numa f de x sendo 12 elevado a x e numa g de x sendo 3 elevado a x, tá? Aí vamos construir o gráfico. Como é o gráfico? O gráfico é esse aqui, ó. Vai ser isso aqui, ó. Tá aqui e tá aqui o outro. Aqui, ó. Bom, esse de verde é a G, né? E a de vermelho é a F. Deu para entender?
E quem é esse pontinho bem aqui onde eles se encontram? Sempre é o f de 0. E sempre o f de 0 dá 1, tá bom? Deu para entender? Então aqui, o que é que eu posso deduzir? Ó? Se o x for maior que 0, se o x for maior que 0, ou seja, está para a direita, quem é maior? O g ou a f? Alô, alô, alô. Então, quando aqui for 1, a f vai dar 2 e a g vai dar 3. Ok? Tá ok? Vocês estão muito céticos hoje, né? Então aqui, tá? É o gráfico em que o A é maior do que 1, tá? E existe a outra possibilidade, que é essa que eu vou fazer agora, que é o gráfico está entre 0 e 1. Só tem essas duas opções, galera. Mas de novo, ó, o A é um número positivo, né? O A é um número positivo, mas ele está preso entre 0 e 1. Agora a função vai ser decrescente, mas ela continua sendo o quê? Ela continua sendo a função ESP é sempre injetiva, ok? Ela é sempre injetiva. Para x diferente, o f dá diferente, tá? Para f's iguais, o x significa que é igual, tá bom? Beleza. Vamos pegar os mesmos exemplos, mas invertendo. Então, vamos pegar f de x sendo meio elevado a x e a g de x sendo 1/3 elevado a x. E agora? Agora vamos construir o gráfico. Como eu já sei, ó, que o A é meio e meio é 0,5, ou seja, é um número que está entre 0 e 1, eu já sei que a função vai ser decrescente. E 1/3 também, 1/3 é 0,66, né? Então aqui é o seguinte, ó, o gráfico já sei que vai ter essa carinha aqui decrescendo, tá? Aí como seria a carinha dela? Tem a G e a F, tá? Então aqui eu vou fazer aqui a F e agora a G. Não tá bem desenhado, tá, galera? Mas dá para entender, ó. Tá? Tá aqui, ó. Então aqui é a G, né? E aqui é a F, bom? De novo, esse pontinho onde elas se encontram sempre nesse pontinho aqui é 1, né? Bom? É isso aí. Só tem essas duas opções. Uma outra comparação é usando a função que tem o i como base, tá? Isso. Mediante... Tá dando para visualizar isso aí? Muito pequeno, né? Mediante ao passo que a função exponencial é injetiva, vamos resolver as equações. As equações são resolvidas porque as funções exponenciais são injetivas, tá? Lembra lá da injetividade que eu falei ainda agora. Então você vai fazer o seguinte, ó, vou resolver aqui o A.
3 elevado a x igual a 243. Ou é 300, não estou lembrado. 200, né? 243. O que você vai fazer? Você vai fazer 243, vai decompor em números primos. Por 3, isso vai dar quanto? 81. Por 3, isso vai dar quanto? 27. Por 3, isso vai dar quanto? 9. Por 3, isso dá 3. Por 3, isso dá 1. Quando chegar em 1, você para. Aí aqui você vai colocar o 3. Apareceu quantas vezes? O 3 apareceu 5 vezes. Então você vai reescrever isso aqui. 3 elevado a x igual esse 243. Ele é um 3 elevado à quinta. Aqui, pela injetividade, você vai cortar a base. Quando as bases são iguais, você pode fazer o pachaco. Pachaco, pachaco. Sobrou que o x é igual a 5. Deu para entender? Alô? Dê, professor. Dê para entender, sim. A Rayana está perguntando, ou a curva é para a direita ou para a esquerda. Agora, quem sabe... Não, ela não é uma parábola, tá? O gráfico da função exponencial, ela não é uma parábola, tá? Ela... São perguntas que eu não vi aqui no chat, tá? Passar. Depois a gente pode fazer um paralelo aí. Tá? Não é parábola não, tá? Beleza. AB. AB é bem interessante também, né? Que é 10 elevado a x igual a 1, 2, 3, 4. Então AB... Que coisa maluca. AB é 10 elevado a x igual a 10.000. 1, 2, 3. Você tende a fazer aqui, decompõe em números primos, né? Na verdade, o que você tem que fazer é fazer isso aqui, ó. Fazer uma base A elevado a x, fazer essa base A elevado a y. Aí aqui você corta o A com A, que são iguais, sobra que o x é igual a y. Sempre parte desse seguinte princípio. Se eu olhar aqui, essa base aqui é 10. E eu já tenho isso aqui escrito quase beleza. Isso aqui eu vou deixar 10 elevado a x. E esse 10.000 é a base 10. Você conta quantos zeros tem. Quantos zeros tem? 1, 2, 3, 4. Então aqui você pendura o número 4. Feito isso, você já está com esse passo de cortar a base. Ó. Então aqui você corta a base, 10 com 10. Sobra por osmose o número 4. Pronto, fechou. Ok? Letra C você repete de novo tudo. Vou fazer a letra D, tá? A letra D é... Letra D... Vou deixar C com vocês, tá bom? Letra D é 1/5 elevado a x igual a 125. Ó, aqui tem várias situações para você fazer. Vai trabalhar de como você vai trabalhar com essa coisa. Isso aqui, 1/5, é o inverso do 5. Como é que eu represento o inverso de um número? O inverso de um número, inverso de A. Eu vou denotar por A elevado a menos 1, certo? Isso aqui é 1 sobre A, tá bom? Então esse é o símbolo, tá bom? Então quando tiver 1 sobre 5, significa o quê? Que é o inverso do 5. Então isso aqui é o 5 elevado a menos 1. Elevado a x. Deu para entender? Aí o seguinte, vou pegar o 125 e vou decompor por 5. Isso vai dar 25, divide por 5, isso vai dar 5, isso vai dar 5. Sobrou 1, chegou na resposta que eu quero. Isso aqui é o 5, quantas vezes? 3 vezes. Então 125 eu vou reescrever como 5 elevado ao cubo. Agora aqui eu tenho que lembrar de propriedade de potência. A elevado a m elevado a n. Isso é A elevado a m vezes n. Você multiplica os expoentes. Quem você vai multiplicar? O menos 1 com o x. Então vai ficar x
Desculpa, 5 elevado a menos 1 vezes x dá menos x. Isso dá 5 à terceira. Olha, as bases são iguais. Legal, cortei. Daqui eu tenho que menos x é igual a 3. Quando eu multiplicar essa igualdade por menos 1, o que é que significa? Trocar o sinal de todo mundo. O menos x vira x e o 3 vira menos 3. Obtenho a minha resposta. Tá aqui, ó. Bom? A letra E é parecida com a letra D. Eu vou fazer a letra F, tá? É a raiz quarta de 3 elevado a x. Vou fazer a letra F. Ela é um pouquinho diferente. Letra F é a raiz quarta de 3 elevado a x. Isso é igual a quanto? Eu não lembro. Isso é igual a 81. Aqui, vou ter que lembrar da propriedade de... que bem aqui tem o número 1, tá? Bem aqui tem o número 1, tá bom? Eu vou lembrar dessa aqui, ó. A elevado a m sobre n. Isso aqui é a raiz enésima de a elevado a n. Então, isso aqui vai ficar quem? 3 elevado a 1 quarto elevado a x. Isso é igual a 81. Opa, errei, né? Eu coloco 81. 81 dividido por 3 dá 27. Dividido por 3 dá 9. Dividido por 3 dá 3. Dividido por 3 dá 1. Isso é o 3 elevado a 4 vezes. Então aqui tem o 3 elevado a 4. Acontece agora que eu vou pegar 1 quarto vezes x. Então eu vou fazer 1 quarto vezes o x. Isso vai dar 1 vezes x, dá o próprio x. E o 4 fica solteiro lá embaixo. Então isso aqui fica quem? 3 elevado a x dividido por 4. Isso é igual a 3 elevado a 4. Ok, são iguais. Vai embora o 3 com 3. Sobrou quem? Que o x dividido por 4. Isso vai dar 4. Esse 4 que está do lado do x, ele está dividindo. Então ele tem que passar para o outro lado multiplicando. Então 4 vezes 4 dá 16. Está aqui a equação resolvida. Deu para entender? Aí acabou, né? Os itens. Os outros dois ficam para vocês. Fica o C e fica a E. Tá bom? Só que existe também esse outro tipo de equação exponencial. Ó. O que é que eu tenho que fazer? Aqui eu tenho que dar uma desenrolada nela, né? Usar as propriedades de potência. Quais são as propriedades de potência? A elevado a m vezes a elevado a n. Isso é o A, você vai somar m com n, tá? E lembrando que o A elevado a m elevado a n, isso é o A elevado a m vezes n, ok? Eu vou precisar dessas duas. A primeira aqui já tá ok, tá? Aqui é o 3 elevado a 2x menos 2 vezes o 9. Eu vou decompor ele. O 9 é 3 ao quadrado. Só que ele está elevado a 2x menos 6, ok? Isso é igual a 81. 81 agora a gente fez, que é o 3 elevado a 4, tá bom? Aí aqui o OBS. O OBS é 2 vezes parênteses 2x menos 6. 2 vezes 2 dá 4, então vai dar 4x. 2 vezes 6 dá 12, então vai dar menos 12. Então aqui quando eu fizer a multiplicação, vou repetir esse primeiro. 3 elevado a 2x menos 2 vezes 3 elevado a 4x menos 12. E agora eu vou usar a primeira, vou somar os expoentes. Isso é 3 elevado a 4. Beleza? Então agora eu vou somar com 2x menos 2. Isso dá quanto somado? 4x com 2x dá 6x. Menos 12 menos 2 dá menos 14. Ok? Então aqui eu tenho que o 3 fica elevado a quem? A 6x menos 14. Isso é igual a 3 elevado a 4. Pronto. Cheguei no denominador comum. 3 com 3 vai embora.
igual aos expoentes. 6x menos 14, isso é igual a 4. Aí aqui eu resolvo normalmente 4 mais 14, 6x é igual a 18. Daí eu tenho que o x é 18 dividido para 6, isso é igual a 3. Ok? Já foi um pouco mais complexa essa, né? Bom? Já foi um pouco mais complexa essa. A próxima. Dúvidas? Deixa eu procurar aqui no chat. Professor, minha internet está muito ruim. O senhor está explicando e depois dá uns 15 segundos. Oh, meu Deus, e agora? Complicado. Tenta ver o vídeo depois, né? Eu aconselho a ver o vídeo depois. Acho que fica mais fácil de você entender. Mas vai assistindo aí, ver que vai dar. Aqui, essa questão aqui ela é boa. Por quê? Você não vai conseguir desenrolar ela. Você vai ter que fazer o seguinte, ó. Esse 4, eu vou escrever ele como 2 elevado ao quadrado. Só que ele também está elevado a x. Menos 3 vezes... Vou repetir o resto. Ok? Igual a 0. O que acontece? Eu vou fazer uma mudança de variável aqui, ó. Mudança de variável. Eu vou fazer o y valendo 2 elevado a x, certo? E eu vou trocar. Olha o que eu vou fazer. Eu posso permutar o 2 com o x aqui, ó. Então eu vou permutar o 2 com x. Então fica 2 elevado a x elevado ao quadrado. O resto fica sozinho. Opa, fiz errado. O resto fica como está normalmente. 2 elevado a x menos 4, isso dá 0. Ok? Tá ok. Agora eu vou fazer a mudança de variável. Onde tem 12 elevado a x, eu vou chamar de y. Ah, então esse cara bem aqui, ele vale y. Ó. Esse que vai ficar destacado. Esse cara bem aqui, ele vale y. Ah, então vai ficar quem? Y elevado ao quadrado menos 3y menos 4, isso é igual a 0. Ah, eu estou diante de uma equação do segundo grau na variável y. Então, resolvendo a equação, o A é 1, né? Lembra disso? O B é menos 3 e o C é menos 4. Aí você vai desenrolar o delta. Delta é B ao quadrado menos 4 que multiplica o A, que multiplica o C. Substituindo, delta igual menos 3 eleva ao quadrado, menos 4 da fórmula, vezes o A que é 1, vezes o C que é menos 4. Usam parênteses, tá bom? Todo número ao quadrado sempre vai dar positivo, isso nunca vai dar negativo. 3 ao quadrado é 9. E aqui você faz o jogo de sinal. Aqui tem um jogo de sinal. Menos com menos dá mais, 4 vezes 4, 16. Portanto, meu delta dá 25, ok? Que lindo. Vamos resolver em y. Então, eu sei que y é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada do delta. Tudo isso sobre 2 vezes o a. Bom? Substituindo as contas, y é igual a menos 3, mais ou menos a raiz de 25. Isso sobre 2 vezes o 1. Isso dá menos com menos dá mais. Raiz quadrada de 25 é 5. Separa aqui em 2. 3 mais 5 por 2, isso dá 8. A metade de 8 é 4. E aqui é 3 menos 5 por 2. Isso dá menos 2, isso dá menos 1. Então tem essa resposta, o 4 e o menos 1. Qual é a resposta que eu vou pegar para a minha coisa? Lembra que a função exponencial sempre é positiva. Então nunca vai dar negativa.
Então aqui eu nem pego valores negativos. Então esse aqui nem vou pegar. Ó. Isso aqui eu vou deletar da minha vida. Tá bom? Voltando. Então eu vou voltar. Eu chamei o que? De 2 elevado a x de y. Mas o primeiro y que me satisfaz qual foi? O número 4. Então 12 elevado a x. Isso vai dar 4. Ok? 12 elevado a x, o 4 é 2 ao quadrado. Pronto, volto para a coisa que eu já sei resolver. Corta, corta. Aqui eu tenho que o x é igual a 2. Essa já foi um pouquinho mais trabalhosa, né? Ok? Dúvidas ou dívidas? Ninguém se manifestou. Volta lá, professor, lá em cima, lá. Estou aqui voltando. Onde você quer? Aqui? Tá bom, hein? Eu queria saber só dessa parte aí do X, do Y, né? Como foi que foi feita essa mudança aí? Pois é, nesses casos aqui, ó. Aonde tiver 12 elevado a x, eu chamei de y. Esse que está em destaque em azul aqui, ó. Bom? Certo. Então, em toda conta que apareceu o X elevado, aí ele vai ser multiplicado pelo Y, não é isso? Não. Não. Não é isso, não. Para esse tipo de equação exponencial, a solução é essa. Você tem que desenrolar. Se você perceber aqui é só a prática vai te mostrar, né? Não tem como tu saber de cabeça aqui. Tem que prestar atenção mais ou menos e ver se dá para desenrolar, né? O que eu percebo aqui? Eu percebo que o 12 elevado ao quadrado é 4. Então eu posso fazer a decomposição do 4 como 12 elevado ao quadrado. E eu percebo também que eu posso permutar as variáveis nos expoentes lá. Ó. Por quê? Por causa da propriedade de potência, né? Então a propriedade de potência me diz isso. Ó. Então se você tem um A elevado a M vezes N, é porque pode ser um A elevado a M elevado a N. Ou pode ser um A elevado a N elevado a M. Você pode permutar aí. Deu para entender? Alô? Só tem que ter um Oi. detalhe. Isso tá tudo na apostila lá dela, tá, galera? Isso tudinho lá. Ela já postou, não. Eu só tô fazendo Ctrl C, Ctrl V aqui, explicando por que é, né? Dúvidas? Posso seguir? Eu nem sei quem perguntou que eu... Sim. Pode? Tá. Beleza. Então, seguindo aqui, eu acho que tem mais. Será que tem mais? Não sei. Isso aqui a gente resolveu tudo. Os gráficos, só existem esses dois tipos. Ou é maior que 0 ou maior que 1, ou entre 0 e 1. Né? Aí vamos partir para log. O que é que diz a log? Ah, antes de chegar na log, deixa eu fazer um parênteses aqui. Bora fazer aqui. Ó. Então, qual é a definição de logaritmo? Ó, de novo, função logarítmica. Não sei se está dando para ler, mas eu vou ler aqui. Ó. Definição. Se o A é um número real positivo, então, de novo, volto a enfatizar que esse número real tem que ser positivo. E diferente de 1, define-se a função logarítmica de base A como sendo a função f. Ela pega números reais positivos e diferente de 0. Então, o x não pode ser nem negativo e nem 0. Tá ok? Essa é a primeira característica aqui, ó. Então aqui x não pode ser
negativo e nem zero. Ok? Ela está pegando só números reais positivos e diferente de zero. E leva nos números reais, tá? Eu estou lendo isso bem aqui, ó. Que eu grifei, tá bom? Aí a lei é essa aqui, ó. A lei é essa. F de x é igual. Qual é a leitura que eu tenho aqui? F de x igual a logaritmo de x na base A. Entendeu? Então aqui lê-se f de x igual a log de x na base A. Deu para entender? Na definição acima, R mais asterisco denota o conjunto dos números reais positivos. Assim, a função logaritmo associa a cada número real positivo um número real que corresponde ao seu logaritmo na base A. Vamos tentar fazer aqui umas analogias. Não sei se eu coloquei bases especiais. Tem. Vou fazer um exemplo aqui. Um exemplo de função logaritmo. F de x igual a logaritmo de x na base 2, certo? E eu vou fazer uma outra, uma g de x, que é uma logaritmo de x na base 5, tá? Você pode criar a sua, tá bom? Você pode criar uma outra, que é a função h de x. Vamos construir aqui uma h de x, logaritmo de 1 de x na base 1/3. Não tem nenhum problema, ó. 1/3 é um número positivo. Ele quer só que esse A seja positivo. Ele não quer saber se tem que ser maior que 1 ou menor que 1. Tá? Por enquanto. GH, FGH e J. Vou fazer aqui uma outra aqui. Uma P de x. Uma P de x é igual a logaritmo de x na base 1/10. Ok? Tudo isso aqui são funções exponenciais. Agora, o que é que você vai destacar? Na f de x, a base é quanto? Base é 2. Base é 2, né? A base A igual a 2. Na g de x, a base é quanto? É 5, certo? 5. Observa que essas duas aí, elas são maiores que 1. A gente vai ter uma característica do gráfico, já já. Na H e na P, a base da H é 1/3, certo? E a base da P é 1/10. Bom? Por que eu estou falando isso? Porque a gente vai construir os gráficos. Mas antes de construir o gráfico, vamos falar umas bases especiais. Quais são as bases especiais? Se a base for 10, é a base decimal. Ok? É a base decimal. Aí como é que eu vou fazer a função f de x? A função f de x, você vai escrever só log de x. Você entendeu? Então, se você pegar essa calculadora, tem uma função lá que tem log de x. Não tem log, só está escrito log lá. Pega uma calculadora do seu celular, científica. Então, tem uma tecla lá que tem a função log. Concorda? O que é que significa? Significa que está implícito que a base é 10, tá bom? Se a base for o número e, aqui é a base E.
E, para quem não lembra, é o número de Euler que eu falei lá no slide anterior, tá bom? É o número de Euler. Aí aqui você vai escrever uma g de x sendo ln de x. Deu para entender? O que é que significa ln? Lê-se ln de x log natural de x. Deu para entender? Qual é a base? A base é o e, tá bom? Ok? Então, quando também existe uma tecla na calculadora científica que tem o ln. Não sei se vocês já viram lá, né? Posso apresentar aqui para vocês também. Né? A ln significa que é um logaritmo natural, tá bom? Essas bases são especiais, tá? O que é que a log de 10 faz? A log de 10 faz, ela faz a contagem de 10. Quer ver? Vou fazer aqui um cálculozinho. O cálculo. F de x igual a log de x. Vamos calcular o log de 10. O f de 10. O que é o f de 10? É o log de 10. No lugar do x vai substituir o número 10. Você vai contar quantos zeros tem. Quantos zeros tem aí no 10? Tem 1. Então o log de 10 é 1. O f de 100. O f de 100 é o log de 100. Quantos zeros tem? Tem 1, 2. E assim vai a vida, entendeu? Deu para entender? F de 1 milhão, 1000. Vou colocar 1000. F de 1000 é o log de 1000. Log de 1000. Quantos zeros tem? 3, tá bom? Isso significa. Fazendo um paralelo, o livro aqui faz. Deixa eu ver se está aqui. Deixa eu ver onde é que está a função logaritmo. Eu pensei que fizesse, mas não fez. Acho que é no cálculo. Deixa eu ver se está no cálculo. Não tá. Tá. É o seguinte. Se eu tiver assim, ó, log de y na base A, isso, se eu chamar isso aqui de x, isso é c somente c, o a elevado a x é igual a y. Deu para entender? Isso segue da definição de logaritmo, esse que está aqui em destaque. Deu para entender? Ainda não. Sempre. Estou na lista. Não, não vai rolar lista não. Net caiu. Beleza. Então é lá. Se eu sei fazer isso aqui, se eu sei resolver uma exponencial, eu sei resolver uma logaritmo, certo? Lembra esse slide da agora? Que a gente fez o seguinte, ó. A gente resolveu ainda agora equações exponenciais, tipo assim. 2 elevado a x igual a 8. Quanto é o x que eu devo substituir para que esse lado seja 8? O que é que eu fazia? 2 elevado a x é igual a 2 elevado ao cubo. Por quê? Porque o 8 dividido por 2 dá 4, dividido por 2 dá 2, dividido por 2 dá 1. Ou seja, o 2 elevado a 3 vezes. Aí, aqui cortou, obtenho que o x é igual a 3. Legal. Isso sempre será resolvido assim? Resposta não. Por quê? Porque se eu tiver uma equação assim, ó, 2 elevado a x igual a 3, como é que eu faço para resolver isso aqui agora? Aí o bicho pegou, né?
Aí o bicho pegou. O que é que eu tenho que fazer? Eu nunca vou chegar no 2 valendo 3 como base, porque o 2 é primo e o 3 é primo. Certo? Aí o que é que eu tenho que fazer? Usar da injetividade da função logaritmo e aplicar o logaritmo dos dois lados. Então aqui eu coloco log de 2 elevado a x igual a log de 3. Ok? Aí existe uma propriedade que se tiver aqui uma potência, esse x ele cai para frente do log. Então fica aqui x que multiplica o log de 2. Lembrando que o log, a base aqui não aparece, mas é a base 10, tá? É a base 10. Então aqui log de 3, tá? O log de 2 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então isso aqui vai ser quem? Log de 3 dividido para log de 2. Deu para entender? Esse é o x que satisfaz a equação. Ó. Você só vai resolver essa equação pequenininha, essa coisa inofensiva aparentemente, através de uma função exponencial. Tá? Logaritmo, desculpa. Tá bom? Os gráficos. Professor, Oi. Oi não. sempre, professor, uma pergunta aí. Oi não. Sempre quando não aparecer base, a base aí no log, então ele vai ser representado pelo 10, é? Aqui, ó. Ok? Certo. Aqui, ó. Bom. Se não aparecer, é porque lá a base é 10, tá? Tá implícito. Aí aqui você pode resolver com uma máquina de calcular, né? Isso aqui é um número irracional. Só uma máquina resolve esse problema. Quanto dá um x aproximadamente aqui? Bora fazer essa conta aqui. Você pega, não sei como é que está programada a tua máquina aí. Você calcula o log de 3, né? Então eu aperto, deixa eu zerar aqui minha máquina. Eu não estou apresentando para vocês, mas... Então você aperta o 3, aperta o log, que dá 0,47 alguma coisa, divide, você aperta o 2, aperta o log, que dá 0,30 e você faz a divisão que dá 1,58, tá? Depois você tenta aí na sua casa que você vai encontrar. O log de 3, ele é aproximadamente 0,48. Vou usar esse número, tá? E o log de 2, ele é aproximadamente 0,30. Então como é que ficaria a minha conta aqui, se eu usasse esses números? Use esses números. Como seria? X igual 0,48 dividido para 0,30. Como tem casas decimais iguais, é só tirar as casas decimais. Ficou 48 dividido para 30. Aí aqui dá para dividir tudo por 3. 48 por 3 vai dar 16. E aqui 10. Aproximadamente isso aqui dá quanto? 1,6, ó, aproximado. Você pega o 16 e divide por 10, tá bom? É uma solução, ok? Como será o gráfico da função log? Aqui tem uma coisa bem legal. O gráfico da função log, ela é a inversa da função exponencial. Então aqui nesse slide, ó, a função log é essa função que está em azul. Então aqui é a log, tá? Aqui é a log. Log de x na base a. E essa aqui é a exponencial, que é a elevado a x. Só lembrando que para esse a, ele tem que ser positivo. Aqui, essa reta que está no meio é a reta x, tá? É a reta x. É a bissetriz do primeiro e terceiro quadrante. Essa reta x, ela serve como um espelho para você achar a exponencial. Ó, então, se você tem a logaritma, que é essa que é em azul, se você fizer uma rotação, você acha o gráfico da exponencial. Se você tem a exponencial essa que está em vermelho e fizer uma rotação em torno do eixo x, aqui da reta x, você vai encontrar a logaritma e vice-versa. Por quê? Porque a inversa da logaritma é a exponencial, tá ok? Existe uma coisa chamada composição de função. Não sei se vocês lembram disso. Ó. Composição
de função. O que é a composição de função? Tu vai colocar uma função dentro da outra. Vou fazer um exemplo aqui para a gente poder entender. Então você tem uma f de x sendo x ao quadrado. E você tem uma g de x sendo 4x. Tá? Aí você quer fazer uma dentro da outra. Que é isso? A f, eu quero fazer a g dentro da f. O que é que significa f de g de x? Significa que no lugar do x eu vou substituir por g. Tá bom? O que é isso aqui? F de g de x. Isso aqui é a função fog. É f bola g, tá? F bola g. É equivalente, tá? Você vai colocar a g dentro da f. Mas quem é a f? É x ao quadrado. Deixa eu só tentar explicar aqui uma coisa. Se eu tenho f de x igual a x ao quadrado, quanto é f de 2? É 2 ao quadrado, né? Que dá 4, concorda? Quanto é f de 5? F de 5 é quem? 5 ao quadrado, que dá 25. Quem é f de g? F de g é quem? É g ao quadrado. Deu para entender? F de qualquer coisa é o qualquer coisa ao quadrado. Deu para entender? É isso que eu vou fazer Sim. aqui, ó. Deu. Então aqui vai ser Sim, quem? professor. G elevado ao quadrado. Mas quem é a g? A g é quem? É 4 elevado a daqui, ó. Essa é a g, ó. Aí aqui eu faço 4 ao quadrado 16, x ao quadrado 16, x ao quadrado, certo? E se eu fizer ao contrário, se eu fizer g composta com f de x, o que é que vai dar? G bola f de x. O que é que vai resultar? Vai resultar em, deixa aqui 16x ao quadrado, vai resultar em, agora eu vou fazer ao contrário, eu vou colocar a f dentro da g. Mas quem é a f? Vai ficar 4f. Mas quem é a f agora? 4 vezes a f. Mas quem é a f? A f é x ao quadrado. Olha. Observa que elas não são iguais, tá? Elas não são iguais, tá? Elas só vão ser iguais se a uma for inversa da outra. Que acontece nas funções logaritmos exponenciais, tá bom? Eu vou fazer isso com a função log. Ó, eu vou fazer isso com a função log. Particularizando. Então a f de x eu vou chamar a função exponencial, tá? E a g de x vai ser a função log. Log de x na base A. Beleza. Vamos fazer aqui a f de g. O que é que significa a f de g? Que no lugar do x vou substituir por g. Então a elevado a g. Mas quem é a g? É a elevado a log de x na base A. Existe uma propriedade que é o seguinte, ó. Se aqui é A e aqui é o log na base A, vai dar o valor x de cabeça. Tá bom? Deu para entender? Isso aqui é uma propriedade, tá? Isso aqui é a resposta. Tá bom? Agora, se eu fizer a g de f. Quem é a g de f? A g é log de x, só que o x é A elevado a x na base A. Aí aqui é o seguinte, a propriedade, esse cara aqui, ele vai para frente do log. Então fica x log de A na base A. Só que log na base A, se eles são iguais, isso aqui dá 1. Isso aqui é igual a 1. Então vai ficar x vezes 1, que dá o próprio x. Qual é a moral da história? Quando acontece de f bola g e g bola f ser igual a x, significa o quê? Que o g é inverso da f. Logo, f é inversa da g ou a g é inversa da f, tá bom? Vice-versa, tá? Deu para entender? Aqui não é log, é logo, né? Tá bom? Vamos fazer aqui umas propriedades de logaritmo aqui, ó. Gráfico de log. Tá. O gráfico de log
Existe essa aqui, que é a função crescente, tá? Volto a insistir, a função aqui a exponencial é crescente. E a logaritma também vai ser crescente. Só que ela é uma crescente devagar. Eu não sei se você percebeu ainda agora, que a gente fez o log de base especial. Aqui, ó. Ó, deixa eu trazer aqui para vocês verem. Quando eu dei um pulo aqui, olha, f de 10. F de 10 deu quanto nessa função aqui que eu estou apresentando para vocês? F de 10, log de 10 deu 1. Então, olha, do 10, o x valendo 10, eu dei um pulo grandão para o x valendo 100. Eu dei um pulo de 90 passos. Mas olha o que aconteceu com a resposta. Só deu um pulo de quanto? De 1, né? Olha essa coisa maior ainda. F de 100 para o F de 1000. Ora, de 100 para 1000 eu dei um pulo muito grande. Dei um pulo de 900 passos. Mas no log só deu um pulo de 1. Então, o x vai crescendo muito rápido, mas o y cresce muito devagar, tá? Ela cresce, mas ela cresce devagar, tá? Então, aqui, a moral da história é o seguinte, cadê os gráficos? Aqui. A exponencial, ela cresce rápido, mas a logaritma, ela cresce lenta. Deu para entender? Sim. Aqui, ó, a exponencial cresce rápido, tá? Mas a logaritma cresce lento. Desde que esse A seja maior que 1, tá? No caso, o 10 era maior que 1, tá? Aí existe o outro caso. O outro caso é quando o A estiver entre 0 e 1, que é esse que eu estou apresentando para vocês, que é um caso um pouquinho mais complexo. Então, se a base estiver presa entre 0 e 1, de novo aqui a reta x, ó, pela composição das funções que eu acabei de explicar ainda agora. Essa daqui é a log, essa aqui é a log de x na base A, sendo que esse A está preso entre 0 e 1, e aqui é a exponencial, tá? A exponencial, ela é o quê? Nesse caso aqui, ela é o quê? Decrescente, certo? E a logaritma também vai ser o quê? Decrescente, tá bom? Elas têm o mesmo padrão de decrescimento no caso aí. Se uma decresce, a outra decresce também, tá? Uma inversa da outra aí. E os cálculos usando a propriedade aqui, ó. Calcule pela definição os seguintes logaritmos. O que significa a definição? A definição significa isso aqui, ó. Que o log de y na base A eu vou chamar de x, se somente c, a base elevada a x tem que dar o y. Eu vou usar essa propriedade aqui, tá? Então, vou fazer o item A aqui. O item A. Log de 9 na base 3. Isso eu vou chamar de quem? De x. Isso vai ser quem? 3 elevado a x. Isso vai dar o número 9. Confere? Mas eu já sei resolver isso, ó. O 9 é 3 elevado ao quadrado. Volta para uma equação exponencial. Então, tchau, tchau. X é igual a 2, certo? Ok? Sim ou não? Ok? Vou fazer só um OBS aqui. Um OBS. O log de A na base A, isso vale sempre 1. Pois o quê? Pois o quê? Vamos tentar usar o logaritmo lá na base. Então, log, usando a definição de A na base A, isso vai ser x. C somente C, que é ida e volta. O A elevado a x é igual ao A. Só que bem aqui não aparece, mas tem o número 1. Então, aqui o x vai ser igual a quem? A 1. Sempre, professor, sempre. Então, o que significa? Que o log de 2 na base 2, isso vale 1. Log de 10, é aquilo que eu falei ainda agora. Ó. Log de 10 vale quanto? Quanto é a base aqui que não aparece? A base está implícita, é o número 10. Então, log de 10 na base 10 vale o número 1.
tá? Olha que legal, né? As coisas vão se conectando, né? Um outro OBS é o log de A elevado a N na base A. Isso aqui vai dar o N. Então, por quê? Porque é o seguinte, ó. Esse N, ele cai para frente. Esse N pela propriedade é o quê? N log de A na base A. Mas só que log na base A vale quanto que eu acabei de falar? Vale 1, né? Então fica N vezes 1 que dá o próprio N. Porque é muito mais fácil fazer assim, ó. Então eu vou resolver aqui essa mesma aqui, ó, usando sem usar x, ó, sem usar o x aqui. Eu vou usar só a palavra log. Como? Outra solução. Então você tem um log de 9 na base 3. O que, é que você vai escrever? Isso vai ser o log. O 9 é 3 ao quadrado na base 3. Ficou igual a 3 com 3? Qual é a resposta? 2, né? 2. Sem fazer muito esforço, ó. Tá bom? Tá ok? Com isso dá para fazer todas que você quiser aqui, ó. Todas que você quiser aqui, tá bom? Eu vou fazer A, B, C, D, E. Aqui tá errado, né? Faltou aqui o F, G, H e o I. Eu vou fazer uma... Qual é a difícil aí? A difícil é a... Qual é que você acha Aí, difícil? I, aí é complicado. É raiz cúbica, né? Tá. Vamos fazer aí aqui. Log... Deixa eu lembrar aqui. Qual é? Deixa eu pegar aqui. E aí? Escrever bem grande para ficar legal. Raiz quarta, raiz quinta. Raiz quarta, raiz cúbica. Tá aqui, ó. Aí eu tenho que lembrar do que? Eu vou resolver usando a definição, tá? Então, usando a definição. Então, isso aqui eu vou chamar de x, né? Isso se somente se acontece o quê? Que raiz cúbica de 5, isso elevado a x, é igual a raiz quarta de 5, ok? Aí aqui eu uso propriedade de radicais. Bem aqui tem o número 1, bem aqui tem o número 1. Então isso aqui é quem? 5 elevado a 1 terço elevado a x. Isso é 5 elevado a 1 quarto. Propriedade de potência. 1 terço vezes 1 terço vezes x vai dar x sobre 3. Então isso aqui é 5 elevado a x sobre 3. E isso aqui é elevado 5 elevado a 1 quarto. Pronto. Sem graça, né? Parecia ser difícil. Cortou 5 com 5. Sobrou que x sobre 3 é igual a 1 quarto. O 3 está multiplicando, está dividindo, passa multiplicando. Então fica aqui. 1 quarto vezes 3. 3 vezes 1 dá 3. E embaixo 4. Acabou. Ok? Tá ok? Desculpa. Mais alguma dúvida? De cara, quanto dá a letra D? De cara. Dá pra ver aí? 3, professor. 3, né? Sem graça, né, mano? Só contar os zeros. 3. Pronto. Porque eu já sei que tá implícito que a base lá é 10, né? Lembra disso? Bom? Sim, professor. Beleza. Então o resto aí vocês fazem ou eu tenho que fazer? Ok. bora ver essa G aí, professor. G, gostei, gostei. G, G. G é fácil, ó. G é fácil, vamos lá. Vou fazer a G aqui. Bento gosta do perigo. G é 1,27 avos na base 9, se não falha a memória, né? Isso é certo? É. Cadê? G. É.
Log de 1,27 avos na base 9. Ai, ai, ai. Vamos lá. Vou usar a definição, tá? Então isso é igual a quê? É igual a x, c somente c, que 9 elevado a x é igual a 1 sobre 27 avos. Bom? 9 é 3 ao quadrado elevado a x. 1,27 avos. 1,27 avos, isso aqui é o seguinte, ó. Isso aqui é o inverso do 27. Qual é o inverso do 27? É o 27 elevado a menos 1, tá bom? Deu para entender o que eu fiz? Multiplica 2 vezes x, 2x. Só que o 27, ele é 3 elevado ao cubo, elevado a menos 1. Ora, bolas. 3 elevado a 2x igual 3 vezes menos 1 dá menos 3. Apareceu, ficou bonitinho igual. Vai, tchau. 2x igual a menos 3. De cara, o x é igual a menos 3 sobre 2. 3 meios. Ok? Deixa eu só fazer uns óbvios aqui da base 10 que eu pulei. Eu não sei por onde foi que eu deixei aqui. Outras bases. Outras bases. Está aqui. Continuando na base 10, vale uma propriedade também bem interessante, que é essa, ó. Deixa eu fazer um paralelo aqui com esses três aqui. Vou fazer aqui. Opa. É f de 0,1 é o log de 0,1. Agora aqui você conta a quantidade de zeros, que é 1, né? Certo? Só que como está 0, vai ser menos 1. O que significa o 0,1? Tira a vírgula. É o 10 de Ré. Deu para entender? O f de 0,01 é o 100 de Ré. É o log de 0,01. O que significa? Quantos zeros tem? 2. Eu coloco negativo. Tá? E o outro é 0,001. Isso dá log. Isso foi explicado lá na exponencial. 0,001. Quantos zeros? 3. Só que tem antes o menos. Deu para entender? Observa que o f de... Essa propriedade ela veio lá do logaritmo. Lá no começo dos primórdios que a gente fez aqui em algum lugar do Brasil. Está aqui, ó. Dessa propriedade aqui, ó. Isso que é interessante, tá? As conexões. Por isso que é bom falar exponencial e logaritmo ao mesmo tempo, tá? Propriedades de log. Propriedade de log é o seguinte, ó. Log de A vezes B. Eu vou colocar aqui numa base C. Só para não confundir, tá? Se está multiplicando é porque pode aparecer uma soma. Então você vai somar aqui, ó. Deu para entender? Fazer um exemplo aqui, ó. Log de 3 é igual a 0,48 e log de 2 é igual a 0,30, calcule o log de 6. Quanto é o log de 6? O log de 6, você, com a máquina, resolve, né? Mas eu quero resolver sem a máquina. Você vai fazer o seguinte, ó. Você vai escrever o 6 como 2 vezes 3. Bom? Então aqui o log, você vai usar a propriedade. Não é uma multiplicação, então ela não vai virar uma soma, ela vira uma soma. Então você pega o log de 2 e soma com o log de 3. Pronto. Então quer dizer o quê? Que o log de 6 é quem? É 0,30 mais 0,48. Ou seja, é 0,78. Ok? Beleza? Então, Beleza. a multiplicação vira uma soma aqui, tá? Pode ser que aconteça também a divisão, né? Então, log de A dividido para B na base C. Aí aqui você vai usar uma subtração. Bom, na base C. Pegando o mesmo gancho aí, né? O mesmo exemplo. Bora ver quanto é que dá aqui o log de...
Deixa eu pegar aqui, colocar aqui. Beleza. Então aqui tem um exemplo. Dado log de 3, log de 2, calcule o log de 1,5. Quanto é o log de 1,5? Meu Deus. Log 1,5 é 15 dividido para 10, certo? Log. Eu vou simplificar tudo por 5 aqui, ó. 3 meios. Concorda comigo? Então isso aqui é o que? É o log de 3 menos o log de 2, pela propriedade, né? Só que o log de 3 é 0,48. E o log de 2 é 0,30. Então isso aqui vai dar 0,18. Olha que louco, ó. O log de 1,5 é 0,18. Depois você pega a máquina para confirmar. Só não vai confirmar porque eu usei um número aproximado, né? Porque ele é um número irracional, é um número muito grande, né? Você pegar uma máquina e calcular. Ok? Eu já falei da propriedade de potência, né? A potência vai para frente. A propriedade de potência vai para frente. Então, log de A elevado a N na base C. Isso é o N log de A na base C. Bom? Exemplo. Log de 2 é 0,3. Calcule o log de 8. Eu sei que o 8 ele é 2 ao cubo. Pela propriedade, esse 3 vai para frente. Não esqueça que vem aqui um vezes. Isso é 3 vezes log de 2. Ele falou que é 0,3. Isso vai dar 0,90. Ok? Existe uma propriedade que é a mudança de base. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Propriedade de log. Não. Mas é essa que eu vou precisar aqui. Mudança de base. Então você tem o log de A na base B, você vai mudar. Você vai sair para a base C. Que diabo é isso? É o log de A na base nova C dividido para log também de B na base C. Deu para entender? Aí eu vou usar aqui o que ele quer. Tá aqui. Usando essa propriedade, ó, escreva em base 10 os seguintes logaritmos. Então aqui na letra A tá log de 7 na base 2. Ele quer que vá para a base 10. Como é que eu vou fazer agora? Então esse primeiro A aqui, ó. Log de 7 na base 2. Isso é quem? Isso é o log de 7 dividido para log de 2. Acabou. Bom? O B. Qual é que ele quer? Log de 3, log de 100. Então aqui é o log de 3 na base 100. Isso é quem? Isso é log de 3 sobre log de 100. Mas quanto vale log de 100? 2, professor. Então esse cara aqui, todo esse trocinho aqui se transforma no número 2. Bom? A outra A. Escreva em base 4 os seguintes logaritmos. Log de 9 na base 2. É o outro A. Log de 9 na base 2. Isso é log de 9 na nova base, que é 4, sobre log de 2 na nova base, que é 4. Bom? Aqui dá para fazer uma propriedade também, olha. Quando é que dá log de 2 na base 4? Vamos fazer essa propriedade aqui, fazer um OBS aqui. O log de A, e aqui for A elevado a N,
Isso aqui é 1 sobre n. Deu para entender? Logo, né? Então, né? Por exemplo, quanto é log? É 1 sobre n, né? É. É, 1 sobre n. Log de 2 na base 4. Como é que eu faço? Isso vai ser log de 2, só que 4 é 2 ao quadrado. Quanto dá isso aqui? Alô? Agora eu 2 quero... dividido para 2. Quanto? É 1 sobre n, ó. Esse 2 aqui está fazendo o papel do n, ó. Fica 1 sobre 2, tá bom? Então isso aqui vai dar quem? Log de 9 na base 4 dividido para 1 sobre 2. Deu para entender? Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Isso aqui é log de 9 na base 4. Aqui feito bonitinho, ok? E o item B, log de 8 na base 5. Isso aqui é o log de 8 na base 4 sobre o log de 5 na base 4. Aqui não tem como transformar esse 8 aqui em base... Ah, dá para fazer os dois, né? Isso aqui é quem? É log de 2 elevado ao cubo e 2 elevado ao quadrado. Quanto que dá essa resposta? Essa eu duvido. Aqui em cima dá... Desculpa, 3 sobre 2, log de 5 na base 4. Aí aqui conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, vai ficar 3 vezes 2 log de 5 na base 4. Deu para entender? Ok. No caso, o senhor dividiu as duas potências lá, foi? Colocou para dividir o... Eu usei as propriedades. Você quer que eu faça devagar para você ver? Sim, Bora fazer aqui. Bora fazer usando a definição. Log, fazer um óbvio aqui. Log de 8 na base 4, isso vai dar um x, certo? Só que certo. o 4 elevado a x, isso vai dar igual a um 8, ok? Só que o 4, ele é 2 ao quadrado, confere? E o 8 é 2 Certo. ao cubo, ok? Aqui você multiplica, 2 vezes x dá 2x, e aqui é o 2 ao cubo. Apareceu 2 dos dois lados, pateaco, sobrou quem? Que o 2x é igual a 3, confere? Então aqui eu tenho que Certo. o x é 3 meios, foi isso que eu fiz lá. Vem aqui em cima, bom? Ok. Quando é que eu vou usar os logaritmos neperianos, que é o ln, né? Vai aparecer para você mais na frente, por exemplo, assim, ó, integral de 1 sobre x dx. Isso é logaritmo natural de x. Essa integral aqui, integral de 1 sobre x dx, é um logaritmo de neperiano, tá? Então aqui o ln, a base é o e, tá? Isso aqui é um OBS lá do cálculo. OBS do cálculo. Cálculo. Ok? Vai aparecer muitas coisas desse tipo para você lá na frente, tá?
Quando a gente vai resolver, por exemplo, eu queria que vocês fizessem aqui, ó, por exemplo, vamos resolver aqui, ó. Isso aqui é uma interação na sala de aula. Isso é interessante, sim, pessoal, não, como é? Presencial. Vamos pensar assim, ó. Vamos resolver essa aqui que a gente já resolveu. 2 elevado a x igual a 3. Dá para resolver? Não. O que é que eu tenho que fazer? Aplico o log dos dois lados, né? Então, log de 2 elevado a x igual a log de 3. Só que, pela propriedade, esse 2 que está no expoente, ele vai para frente do logaritmo. Então, fica 2 log de 2. Opa, 2 não é x, desculpa, errei. Então, ele fica x vezes log de 2 igual a log de 3. Só que o log de 2 está multiplicando, passa dividindo. Então, eu obtenho aqui o log de 3 dividido para log de 2. Isso dá o valor do x. Agora, eu usei aqui o log, esse log. Que log é esse? Qual é a base dele? Base 10. A base 10. Professor, eu poderia fazer com ln? Pegue uma calculadora e faça o cálculo. Podemos fazer assim. 2 elevado a x igual a 3. Aplico o log natural. Tem que calibrar isso aqui que está meio complicado. Natural. Para quem não sabe, o log natural é o ln, certo? Da máquina. Então vamos lá. ln de 12 elevado a x é igual a ln de 3. De novo, propriedade de potência, isso vai para frente, não tem nenhum problema. X ln de 2 igual a ln de 3. De novo, x é igual a ln de 3 sobre ln de 2. Se você resolver essas duas contas, vai dar o mesmo valor. Aí na sua casa você faça aí com a sua máquina de calcular. Bom? Ok? Ok. Ok. Isso dá aproximadamente 1,58, se não falha a memória. Galera, de exponencial e logaritmo é isso. Dúvidas?